Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do FIPcast, o podcast que se propõe a desvendar de maneira simples e descomplicada assuntos ligados ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental. O FIPcast é um projeto que nasceu da iniciativa conjunta das advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade, tratando temas que abordem desde desenvolvimento socioambiental, planejamento urbano, o futuro das cidades, ESG, enfim, todo assunto que tenha contato com esse tipo de temática. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 28 anos, desenvolvendo e implementando projetos com o intuito de buscar a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. O FIPcast é o compartilhamento e socialização de assuntos ligados ao desenvolvimento econômico para o dia a dia dos profissionais que trabalham com o tema, buscando a construção de cidades e negócios cada vez mais justos, inclusivos e sustentáveis. Conheça a Fundação Israel Pinheiro nas nossas redes sociais, conheça o nosso acervo de projetos, já são mais de 100 projetos executados em todo o território nacional, e acompanhe o FIPcast em nossas redes sociais, no YouTube, na Apple Podcast e no Spotify. Léo, conta pra gente quem que é o nosso entrevistado e qual que é o nosso episódio de hoje. Pois é, Mayara, hoje a gente está aqui com o nosso tema que é papel e desafios do advogado na regularização regularização fundiária urbana e no direito urbanístico. E o nosso convidado é o Dr. Túlio Cury, que vou pedir a gentileza de tratar como Túlio, né? O Túlio é advogado, presidente da Comissão Estadual de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseção Minas Gerais, da UAB Minas. Ele é pós-graduado em docência com ênfase em jurídico, analista e consultor em regularização fundiária na empresa MRA, localizada no município de Formiga, aqui relativamente perto da cidade de Belo Horizonte, município das nossas Minas Gerais. Enfim, Túlio, seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade e por ter aceitado nosso convite de compartilhar com a galera que nos segue, enfim, um assunto tão importante, ainda mais para a FIP, né? Eu acho que é assim, a FIP tenta há mais de 25 anos tratar desse assunto de alguma forma, popularizar esse tipo de discussão. Acho que é interessante a gente ter isso aqui hoje para a gente tratar. Então vamos lá, para a primeira pergunta de hoje. Túlio, obrigada pela disponibilidade. E vamos falar um pouco do direito urbanístico, né? É uma área desconhecida, é quase desconhecida, né? É uma área que há pouco tempo ela vem se mostrando importante, tendo um destaque aí na atuação profissional. Ela passa por um redescobrimento. E até com o advento do próprio Estatuto das Cidades, né, e a legislação que sucederam e causaram um boom do planejamento urbano nos últimos anos. Em especial, o Estatuto traz a obrigatoriedade, né, do plano diretor para os municípios com mais de 20 mil habitantes, e aí a gente, no momento da construção desse plano diretor, da legislação para os municípios, traz a importância do direito urbanístico. E aí, você com essa larga atuação no direito urbanístico, conta pra gente, né, como que se dá a atuação do profissional nessa área. Perfeitamente. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite da Fundação Israel Pinheiro, agradecer também ao doutor Leonardo, doutora Maiara e a doutora Luísa. E é muito gratificante falar desse tema, especialmente sobre a atuação do advogado, porque o direito urbanístico, quando você vai analisar ele no espaço-tempo da história brasileira, ele ficou muito tempo sem atuação nenhuma. A primeira lei que a gente tem que envolve a ocupação do solo e um planejamento urbano é a 6766 de 1979. Então a gente tem desde 1500 até 1979 sem nenhuma diretriz urbanística, e isso naturalmente trouxe a cultura da ocupação desordenada do solo no Brasil. E é um campo do direito muito amplo. Quando vem da Constituição Federal em 88, veio os princípios constitucionais, né, para a gente poder ter um embasamento jurídico, tanto urbanístico e social, né, em volta dele, e o ambiental especialmente, né, onde que a gente começou a ter uma discussão maior sobre as questões jurídicas mesmo, né, os normativos, as legislações, até o advento do Estatuto da Cidade, onde a gente comemorou o ano passado 20 anos, né, do advento dele, e ele sim trouxe o enfoque para os municípios, né? Então esse é o ponto principal.
A gente precisa do direito, do relacionamento do direito no âmbito municipal, o que envolve o direito urbanístico. Todos os municípios dependem de que tenha um olhar do planejamento urbano. E é o advogado, principalmente na figura do procurador municipal, que vai estar ali dando suporte para o gestor. Então, a atuação do advogado que eu vejo dentro do direito urbanístico, ela exige network. Para mim, é o ponto principal. Se o advogado ele não tiver disposto a fazer um relacionamento com outros profissionais, porque o direito urbanístico ele é multidisciplinar, é impossível o advogado resolver alguma coisa sozinho. Ele sempre tem que estar em contato com alguma repartição ou algum outro profissional da área técnica, da área da engenharia, um geógrafo, um biólogo, né? E é a partir daí que ele consegue ter uma atuação mais de resultados, né? Que envolve o direito urbanístico. Legal. A gente vai ter essa questão da multidisciplinariedade, né, do direito urbanístico. Só que antes disso, existe assim, a gente está vendo uma fragmentação cada vez maior do direito, né, assim, várias áreas, enfim, um punhado de atuações, né? E tem uma relação intrínseca entre o direito urbanístico com o direito que a gente chama de direito imobiliário, né? E acho que algumas pessoas até meio que tratam as duas como sinônimos, tal, né? E assim, o que que você acha, Túlio, assim, quais são as diferenças, semelhanças, ou o que que tem de convergente? O que que a gente pode falar de diferenciar esses dois ramos do direito, vamos chamar assim? Existe uma corrente doutrinária que entende que o direito urbanístico é uma fonte de direito, né? Então, ele antecede hum, a relação do direito com outros ramos, pelo fato dele não ser só uma norma, ele também ser a fonte para poder ter um embasamento de princípios, e eu acho que esse é o ponto que diferencia com o direito imobiliário. O direito urbanístico, ele vem com base no planejamento urbano, ele vem para poder tratar de assuntos que vêm da ocupação do solo, gerenciamento de cidades, uma gestão territorial mais holística. Agora, o direito imobiliário, a gente vê que há dentro ali das questões econômicas, né? A gente tem um olhar mais atento ao princípio da propriedade, que envolve mais a questão do patrimônio mesmo. Eu acho que esse é o ponto que envolve a diferenciação entre um e o outro. Existe muita semelhança. A gente sabe que tem porque o direito imobiliário, ele também é muito ramificado no ordenamento jurídico. Ele envolve com outras matérias também, né? Com o próprio direito ambiental, com o direito civil, processual civil, mas Tributário, o né? tributário especialmente, então o direito imobiliário, ele vem também para poder ter uma união maior com as questões que envolvem o capital e com as questões também que envolvem o direito personalíssimo à propriedade, que afinal de contas a gente vive num sistema capitalista, né? Então a gente tem que ter esse ordenamento também das propriedades. Agora, o direito urbanístico, ele vem para ter um olhar mais por cima, né, do problema, ele é um olhar mais coletivo, ele Uhum. está mais vinculado ao princípio da sustentabilidade, né? Então, eu acho que é mais nesse ponto que a gente consegue entender tanto a diferença entre um ramo e o outro do direito, como também o que tem de afinidade um com o outro. Você atua, né, no direito urbanístico, tanto que ocupa o cargo de presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB, como o meu colega Léo aqui falou. E aí você pode nos contar um pouco dos desafios e êxitos experimentados nessa carreira aí no direito urbanístico? Sim, eu sou advogado há aproximadamente 8 anos, então sou relativamente novo, né, dentro da advocacia. Mas em 2018 eu tive a oportunidade de trabalhar como assessor jurídico na Procuradoria Municipal, lá em Formiga, e eu sempre gostei de estudar direito ambiental, direito imobiliário, comprava livros, estudava por conta própria, e aí automaticamente eu fui assumir na pasta de uso e ocupação do solo. E foi aí que eu entendi o que era direito urbanístico,
que o buraco é muito mais embaixo do que os profissionais como um todo conseguem compreender, porque é um, é um problema existente no interior do Brasil que é impressionante, gente. É muito diferente do que a gente consegue perceber numa região metropolitana, numa cidade que tem um centro urbano muito mais desenvolvido. Formiga é uma cidade de aproximadamente 65 mil habitantes, ela tem as suas peculiaridades, é uma cidade que toda a região urbana dela está inserida numa faixa de Mata Atlântica. Nós não temos diretrizes urbanísticas, nós não temos zoneamento urbano, nós não temos lei de ocupação do solo. O Código de Obras foi recentemente atualizado, mas mesmo assim ele ainda não conseguiu recepcionar toda aquela malha, né, urbanística. E pelo fato de ser uma matéria concorrente, onde que a União, o Estado e o município precisam legislar sobre, os municípios eles ficam geralmente no último plano. E foi a experiência que eu tive dentro da Procuradoria Municipal com a pasta de desocupação do solo, que eu vi mais de 25 processos de ação civil pública envolvendo parcelamento de solo irregular, ações que envolvem a preservação de alguns pontos, né, preservação de áreas permanentes ambientais. A gente teve um Ministério Público muito atuante, que foi através da doutora Luciana, que é uma profissional excepcional, que é uma promotora que desenvolveu muito esse assunto lá em Formiga, que teve uma atuação muito forte, inclusive firmando termos de ajustamento de conduta com o próprio município e gerando uma obrigação muito grande. E a partir daí que você consegue imaginar como que você vai resolver um problema que é uma ocupação irregular, ou então que você precisa criar alguma diretriz para poder resolver um problema ambiental. E aí, se não tiver óbvio, né? Você precisa estar preparado profissionalmente, tem que estudar muito, não tem como, e ter o apoio dos outros profissionais. Você precisa ter um engenheiro, especialmente numa secretaria, por exemplo, de gestão ambiental, pra você poder sentar com ele, olha, isso aqui que o Ministério Público está mandando fazer. E aí, como que a gente vai construir um relatório assertivo para que atenda às necessidades da lei, especialmente, e também dos interesses públicos, porque esse é que é o ponto principal. Então, o que eu percebi atuando dentro do direito urbanístico, primeiramente através do poder público, foi a necessidade de integração para poder conseguir chegar no resultado final. E agora, dentro do setor privado, através de uma empresa, que é a MRA, é realmente a gente atingir o interesse coletivo. Porque dentro da atuação do direito urbanístico na área privada, eu estou muito mais voltado hoje para a REURB, porque realmente é o dispositivo legal que tem a capacidade de você ter uma exploração econômica maior, né, dentro do contexto do direito urbanístico. Mas, ao mesmo tempo, você precisa compreender as questões legais que envolvem como um todo aquele núcleo a ser regularizado. Então, de todo jeito, você tem que ter um pé ali no direito ambiental, no direito imobiliário, entender essa relação e os profissionais para que se tenha o resultado. E o direito urbanístico não é o resultado do dia para a noite. Eu acho que esse é que é o ponto principal. O profissional, ele fica ansioso para chegar no resultado final, porque você costurar essa malha e construir esse processo de trabalho, ele exige a ligação de muitos pontos, a convergência de vários atores para chegar a um determinado ponto em comum. E esse é que é o grande trabalho, né, que envolve dentro do direito urbanístico. Peraí, só fazer uma pergunta, que ele trouxe uma questão importante aqui em relação ao lado administrativo, né, público administrativo. A gente sabe que muitas das diretrizes urbanísticas, elas perpassam pela participação pública, né? Então, por exemplo, o plano diretor, ele tem que ter uma participação pública dos municípios e Sim. também dos poderes, né? E aí, Túlio, como que você enxerga essa participação do poder executivo e legislativo na construção dessas diretrizes? Porque tem uma divergência de interesses ali,
né? Como Sim. que você enxerga isso, até pela seu conhecimento de uma área administrativa pública dentro do direito urbanístico? Assim, Mara, a gente consegue perceber que, especialmente no poder legislativo, há uma dificuldade muito grande do legislador em colocar em prática as diretrizes urbanísticas. Primeiro, é um conhecimento complexo, muito complexo. Se não fosse, ia ter vários profissionais no interior que trabalham com isso e de fato não tem. Eu sou o único advogado na minha cidade que trabalha com direito urbanístico, o único. Bobear que já ouviu falar também, porque nem a gente que é da Exatamente. área, né, só depois de um tempo que você consegue Você entender o que que precisa é isso. amadurecer o seu conhecimento, não é um negócio do dia para a noite, não tem como. E o que eu vejo também, especialmente o que envolve o poder executivo, o poder legislativo, é que existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho, geralmente, ele ultrapassa 4 anos. E aí foge Do do horizonte, né? horizonte. Aí da É uma gestão, política né, a pública de gestão médio a daquele longo Exato. prazo, né? Então, é difícil você dar continuidade para que os resultados aconteçam, porque é um caminho longo a ser percorrido. E o que eu vejo que pode ser explorado e que traz também a participação da sociedade civil é a organização dos conselhos. Uhum. Os conselhos são fundamentais para que tenha uma conexão entre o poder executivo, o poder legislativo e os interesses da sociedade civil. É através dele que vai ter uma participação e a confluência e, consequentemente, a deliberação de algumas situações. Por exemplo, quando se vai fazer um plano diretor, dentro do escopo do plano diretor é exigida a participação popular. Lá em Formiga tem-se o CODEPLAN, que é o conselho do plano diretor. Mas ele só aparece quando precisa atualizar. É. E durante esse período todo, ele fica inativo. Então, é essas situações que coloca o interesse e a vontade política na gaveta. Então, a partir do momento que você consegue fomentar o conselho, você consegue fomentar, por exemplo, um CODEMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, né? Aí, se um conselho de turismo, estes conselhos, eles automaticamente fomentam os interesses urbanísticos do município. Uhum. E que é onde que eu acho que a gente consegue ter a confluência do poder executivo e do poder legislativo. Eu já participei de um plano diretor que nós iniciamos, no final de um mandato, né, esse prefeito saiu, aí outro já estava no final dos 8 anos, outro prefeito foi eleito, fizemos o plano, entregamos, aí o prefeito que contratou o plano voltou de novo, depois, né, de 4 anos, ele que estava levando o projeto para ser aprovado na Câmara, ou seja, foram 4 anos. Então, assim, é muito comum isso mesmo. Muito comum. Assim, eu anotei algumas coisas aqui, e aí falando agora, você citou regularizar a REURB, né? Sim. Então vamos falar agora de REURB, eu anotei algumas questões aqui, você citou, até agora na última palavra, né? Na última fala, você falou de integração, né? Talvez a REURB você tenha uma característica essa característica integrativa, vamos chamar assim, né? De várias áreas, enfim. E ela vem ganhando muitos holofotes ultimamente. Você falou até digamos assim, a novidade que a gente tem é a capacidade de exploração econômica agora, né? A gente Sim. tem essa, digamos assim, esse é o grande pulo do gato ultimamente que vem sendo explorado, né? E aí, a Lei 13.465 de 2017, né, trouxe várias inovações, burocratizou o processo, enfim. Você falou no início também a questão da característica do direito urbanístico de ser bastante multidisciplinar, né? De qualquer forma, e mesmo considerando essa multidisciplinaridade e esse aspecto da REURB, o profissional do direito é bastante importante ainda para esse processo da REURB. Né? A gente vai ter arquitetos, economistas, você falou de engenheiros, né? E, inevitavelmente, a gente vai precisar do profissional de direito. Então, assim, quais os maiores desafios e entraves enfrentados pelos profissionais do direito quando a gente trata de processo de REURB?
Esse é um gargalo muito grande, né? O primeiro ponto que eu vejo é uma lei muito nova. É uma lei Uhum. de 2017. 5 anos, ou seja, a gente nem Tem testou ela ainda. a gente está numa fase de teste, tentativa e erro da Isso. aplicabilidade dela. E é um espaço muito grande que tem, porque até então não existia nenhum instrumento jurídico que tratasse de uma ocupação desordenada do solo. Era sempre remetido para 6766, tentando fazer um acordo, costurando com alguma diretriz ali, bem mais ou menos, mas uma lei específica que tratasse desse assunto não existia. Então, a partir do momento que chega um instrumento dessa natureza, a gente tem consciência de que ele vai perpetuar pelo tempo. Afinal de contas, a 6766 está aí até hoje em vigor, com pouquíssimas modificações. Então, é natural que uma lei de REUB permaneça aí dentro do ordenamento jurídico, sei lá, por algumas boas décadas, né? E a atuação que a gente vê hoje, a dificuldade maior é o preparo dos municípios. Por quê? Para a gente poder conseguir ter uma atuação plena, o procedimento administrativo ele acontece no respectivo município. Uhum. Afinal de contas, a missão da REUB é fazer uma análise sistêmica das desconformidades jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais de um determinado núcleo urbano informal para poder integralizar ele ao território do seu respectivo município. Esse é o grande objetivo da REUB, você pegar uma área que ela está fora do contexto urbano, falta nela aquela integração mínima para que ela possa estar integrada ao município de fato. E isso é um papel de uma política pública. O setor privado ele tem a capacidade de impulsionar esse trabalho, porque realmente gera o fator econômico muito forte. Já tem estudos hoje desenvolvidos até pelo IPEA, informando que a regularização fundiária tem a capacidade de diminuir a desigualdade social do Brasil. Isso aí é um fato. Então a gente já viu que a regularização fundiária ela é um instrumento muito poderoso, aonde todo mundo tem a capacidade de ganhar, até aquele parcelador de solo irregular, safado, que a gente sabe que existe em todo canto, ele também é beneficiado com essa legislação. Mas o verdadeiro beneficiado com ela são as cidades. Então eu acredito que isso é que precisa, que esse é o maior gargalo que a gente vê. Porque quando você bate numa cidade, especialmente do interior, ela não tem estrutura nenhuma para trabalhar a REUB. Ela não tem um departamento, ela não tem um profissional que sequer conhece a legislação. É muito complexo você autuar um procedimento dessa natureza. É um procedimento complexo. Por mais que ele tenha ali as diretrizes, por exemplo, de um procedimento de licitação, ele tem as suas peculiaridades. E ele tem também o seu conhecimento específico, que você precisa entender. E aí chega, por exemplo, um projeto que vem com georreferenciamento, erro posicional, o projeto topografia, um projeto extremamente complexo. Quem na prefeitura que vai pegar e fiscalizar esse projeto? Então eu acredito que esses são os verdadeiros gargalos que a gente vê hoje. E óbvio, né? Tem muito aventureiro no mercado, né? Enxerga a REUB como uma oportunidade de ficar milionário da noite para o dia. Ela tem essa capacidade de fazer isso, mas o mais importante é você entregar um serviço de qualidade e que, de fato, ele vai atender os anseios de quem está te contratando, que é o ocupante que está naquela situação. Uhum. Então, é importante a gente tentar caminhar junto, não colocar o dinheiro acima do propósito da lei. É esse o ponto que um profissional precisa ter e são os gargalos que eu consigo enxergar hoje. Muita gente com uma gana muito grande na REUB, tentando fazer um trabalho que às vezes não é o objetivo real do diploma legal, e, consequentemente, a gente tem também um despreparo do poder público, especialmente dos municípios e dos servidores que vão receber essa documentação e fazer toda a autuação do procedimento administrativo.
Até a próxima pergunta tem muito a ver com isso que você falou, Túlio, das questões aventureiras. A gente que está na REURB há muitos anos, no planejamento urbano, a gente consegue entender a importância da REURB, para além de titular, Isso. né? Os instrumentos produzidos dentro de uma REURB, eles são fantásticos para o desenvolvimento econômico e social do município e da população, trazer instrumentos, né, urbanísticos de desenvolvimento ali para aquelas comunidades que são regularizadas. Mas existe uma confusão grande em regularização imobiliária, que é a titulação, e a regularização fundiária. São coisas muito distintas. E os aventureiros, infelizmente, a gente vê, porque a gente recebe no dia a dia gestores públicos querendo uma explicação, a gente até já recebeu gestores públicos que contrataram empresas para fazer a REURB, mas que não fizeram a REURB, né? Mal tentaram, conseguiram fazer uma titulação de um ou outro. Você pode explicar para a gente essa diferença da regularização imobiliária para a regularização fundiária? Perfeito. Assim, a regularização imobiliária, eu vejo que é uma adequação necessária de um imóvel a uma legislação daquele determinado município, aonde que o objetivo é trazer ali a regularização, talvez, da matrícula daquele imóvel, ou então da edificação daquele imóvel, ou então uma questão da situação da construção que já está ocupada e consolidada, por exemplo, construiu numa área de preservação permanente. Então você visa mais a intenção de um único imóvel. A regularização imobiliária ela tem mais essa característica, né? De Isso até para eventual transação posterior, né? Exatamente, para você atingir o quê? A segurança jurídica. Esse é o ponto, né? O que eu vejo na regularização imobiliária, que o objetivo final dela é você ter a segurança jurídica sobre aquele determinado imóvel. Uhum. A regularização fundiária, ela é muito maior do que isso. É uma análise de desconformidades jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais de um núcleo urbano irregular inteiro. Você não analisa só um imóvel, você precisa de ter um conjunto de desconformidades de uma determinada área para que você possa aplicar todos os princípios da regularização fundiária, da REURB mesmo, né? Então, essa é a grande diferença. Muita gente confunde uma coisa com a outra porque é um pouco parecido mesmo, especialmente quem não está muito no campo do direito. Ele enxerga aquilo dali como um projeto CAD. Uhum. É mais ou menos isso, né? Não, esse aqui é um projetinho e tudo. Mas não é bem assim, porque a gente vê que tem afetação dentro daquele conjunto urbanístico, dentro daquele núcleo urbano, existem as situações que envolvem nele talvez uma infraestrutura que precisa ser aplicada, e aí a pessoa que enxerga só a irregularidade imobiliária, ele não se preocupa com a infraestrutura urbana. Os instrumentos urbanísticos, Os né? Os instrumentos aparelhos urbanísticos, os públicos. equipamentos públicos, o que seria o destino de uma área institucional. Uhum. Isso aí fica perdido quando você analisa unicamente a regularização imobiliária. Agora, com a regularização fundiária, não. Você precisa analisar esse conjunto como um todo para poder trazer a sustentabilidade em primeiro lugar. Assim, aí a gente vai tocar num ponto que já foi falado aqui algumas vezes, inclusive, né, REURB, que é a questão da característica multidisciplinar da É, REURB, né? Você acho que foi na sua primeira fala, inclusive, talvez a grande característica da REURB seja exatamente. essa, né? A questão multidisciplinar. E aí a gente falou aqui de arquiteto, engenheiro, biólogo, economista, enfim, uma gama de profissionais que varia também conforme o projeto, porque cada projeto tem suas especificidades, tem suas características, né? O que acontece, a gente vê também em alguns momentos a gente pode afirmar que existem alguns embates entre os profissionais, alguns conflitos mesmo, né? E quando a gente fala de conflito, a gente fala do profissional ou da profissional do direito, necessariamente, né? Então, como é que, na sua opinião, Túlio, como é que a gente pode conciliar essa
gama de conhecimentos, essa multidisciplinariedade, seguindo a técnica, seguindo, ou seja, o estado da arte para aquele projeto de RUB e sem causar um prejuízo ao beneficiário daquele projeto, tá entendendo a pergunta? Assim, como é que o multidisciplinar ou seja, é muito complexo um processo desse, né? Complexo. Como é que a gente consegue viabilizar esses conhecimentos, essas disciplinas e atingir o objetivo sem causar um prejuízo ao beneficiário? A REURB é exatamente isso, né? É uma convergência de conhecimentos, aonde que precisa fazer um cadastramento dessas informações num projeto topográfico e num projeto urbanístico. E aí a gente vai construindo um quebra-cabeça. A REURB nada mais é do que um quebra-cabeça mesmo, né? Porque não existe receita de bolo. Cada núcleo ele tem a sua desconformidade. Um pode ter, elas vão ser variáveis, né? Não tem como você chegar, falar assim, não, essa receita aqui eu vou aplicar em tudo. É impossível. Eu acredito que a Fundação Israel Pinheiro ela se destaca justamente por essa característica, porque ela soube ao longo desses anos ter a confluência de profissionais capacitados e graduados para que analisem de forma sistêmica e encontre uma solução da melhor maneira possível. Quando eu estava lá na prefeitura de Formiga, a gente discutia muito com o juiz, Dr. Dimas, e ele era muito ativo para poder discutir essas questões, fazia até reuniões com a prefeitura e o Ministério Público, e ele sempre falava uma coisa que eu acho que é muito interessante, cara. O pior caminho que tem para a resolução de um problema dessa magnitude, especialmente planejamento urbano e ocupação irregular do solo, o pior caminho é a caneta do juiz. Uhum. Porque a caneta do juiz, ela sempre vai prejudicar alguém muito. Alguém vai ficar exageradamente prejudicado nessa balança. E tem uma questão, desculpa te interromper, né, Túlio, assim, decisão judicial não pacifica conflito, Não né? pacifica A gente tem conflito. e as pessoas acham que é o contrário, né? Exatamente. Muita gente busca a porta do poder judiciário achando que vai ser resolvido Não. aquele problema, mas na prática não é assim que funciona. Quem é advogado conhece muito bem esse caminho. E a gente hoje tem um posicionamento dentro do ordenamento jurídico, dentro da própria lei de realização fundiária, no artigo 21, que é a composição extrajudicial. A gente precisa tanto entre os profissionais que estão desenvolvendo o trabalho de REURB chegar num denominador comum para que esse projeto ele tenha uma aprovação com a maior facilidade perante o poder público, precisa do poder público também estar apto a sentar numa mesa, a conversar. O Ministério Público também ele precisa adotar esse comportamento. Agora, com a REURB, percebe-se que o Ministério Público está começando a ter um comportamento maior nesse sentido, porque até então ele tratava esse assunto como ferro e fogo. Olha, você tem que fazer isso e pronto, acabou. Hoje em dia, não. A REURB ela trouxe uma flexibilidade maior porque ela dá a oportunidade de você dispensar qualquer padrão urbanístico Uhum. para você poder encaixar aquela peça do quebra-cabeça da melhor maneira possível. Então, é a partir Que daí... o mundo é diferente do que a norma prevê. Exatamente. O mundo não adianta. A gente sempre vai precisar ter que encaixar a pecinha ali para poder deixar ela... Não vai ficar perfeito? Não vai. Não tem como. Algumas situações a gente sabe que vai ficar ainda fora ali do esquadro, né? Vamos falar assim. Mas resolve o problema. Isso é que é o importante. Então, a gente tendo uma solução que resolve o problema dentro de uma composição extrajudicial dos conflitos é o ideal. E isso tem acontecido muito. Inclusive, no caso de impugnação do procedimento administrativo, todo o trâmite é extrajudicial, Uhum. a- até o ponto de você conseguir pegar a matéria da REURB e mandar direto para o diretor do foro, sem precisar de nenhum trâmite, nem ação judicial, nem nada. Você tem um conflito existente, você abre uma impugnação em apartado, a prefeitura precisa estar preparada, porque ela que vai fazer o julgamento administrativo disso. Então, olha o tanto que é sério.
um conflito existente dentro da REURB? A prefeitura, especialmente a procuradoria, porque é natural que a procuradoria vá assumir essa responsabilidade, ela precisa estar preparada porque ela precisa tomar uma decisão numa impugnação. Se essa decisão não agradou às partes, é possível você remeter diretamente para o diretor do foro, sem a necessidade de abrir um processo judicial. Então, isso facilita muito, muito. Bom, continuando aqui falando na REURB, nessa equipe multidisciplinar, né, a gente sabe que o projeto de REURB, ele a cada momento ele tem uma participação maior ou menor de determinados profissionais, né? Lá no início, por exemplo, Sim, social, no meio ambiental, o pessoal da arquitetura, né, e urbanismo geralmente acompanha o projeto todo, enfim. E o advogado também, ele tem determinadas participações mais específicas e determinadas participações mais distantes. Só que a gente tem, né, e aí eu falo a gente porque eu também sou advogada, a gente tem que fazer uma interlocução Ninguém é muito perfeito, grande. né? muito grande. Então, ninguém, nós três aqui, né? A gente tem que fazer uma interlocução institucional muito grande. Como você falou, existem papéis importantes a serem exercidos dentro da REURB, como, por exemplo, né, do próprio município, que abre procedimento administrativo, aí o advogado tem que vir fazendo saneamento, a gente tem que ter um contato com os registradores, com os estados, né, dependendo da propriedade que está sendo regularizada ali, agências metropolitanas, né, quando é o caso, os próprios proprietários e confrontantes, a gente atua, né, nessa parte de notificação junto com os municípios, né, com a prefeitura e demais agentes interessados. E aí, em sua opinião, como que se dá essa atuação do profissional de direito nessa interlocução institucional? Porque assim, a experiência que eu tenho é que a gente não atua, a parte jurídica ela é pequena diante de todo o trabalho institucional que o advogado tem que fazer nessas searas da REURB, né. Não sei se você enxerga assim também. Exatamente, é dessa forma mesmo, porque o grande trabalho do advogado é ter a capacidade de ligar os pontos necessários para que, para que de fato aconteça a regularização fundiária. E isso é o que a gente discute muito lá na MRA hoje em dia, porque a parte técnica do advogado, óbvio, ele precisa ter um conhecimento profundo da legislação e como que vai ser a aplicação dos dispositivos legais. Uhum, Essa parte técnica não tem como, isso é impossível ele afastar desse cenário. Mas a parte institucional, eu acredito que é o verdadeiro desafio, uhum, porque você tem que ter uma comunicação muito assertiva com todos os atores que envolvem a regularização. Você precisa saber conversar com um cartório, retirar a informação dele. A gente dividiu internamente os momentos de trabalho. A gente criou até um fluxograma para essa finalidade, porque realmente é muito complexo. Você chega num determinado ponto que uma informação ela pode ficar perdida e atrapalha o desenvolvimento do projeto. uhum. E isso realmente precisa estar sempre num conjunto de atos para chegar na mão do município o mais mastigado possível. Porque a gente sabe que o tempo da administração pública ele é diferente do tempo do setor privado. É impressionante. Existe um ciclo produtivo no setor privado que ele precisa ser respeitado, porque envolve uma questão financeira, porque senão você não Tempo é dinheiro. sustenta. Exatamente, entendeu? O setor privado, a principal característica dele é essa. Ele precisa ter um ciclo de trabalho sustentável financeiramente, que a gente chama de operação financeira. Olha, a gente vai iniciar um processo de REURB, ele tem que ter o prazo para começar e tem que ter um prazo para finalizar. E esse prazo para finalizar, ele envolve a parte externa do escritório, que você tem que trabalhar a prefeitura, o servidor, trabalhar o cartório. Esse trabalho institucional que é o que eu acredito que eu mais me dediquei a construir a esses 2 anos que eu tô lá junto com a MRA e os meus amigos Ricardo e André, que são os donos, que foi o que a gente tentou construir para poder fazer, pelo menos em Formiga, um trabalho em conjunto com a prefeitura, em conjunto com o cartório, e aí a gente analisar o procedimento administrativo de forma técnica e falar assim: olha,
quais são as informações que eu preciso colocar na sua mão no ato de abertura do procedimento de regularização fundiária. O que a gente tem que construir aqui nesse primeiro momento? A gente entendeu que o requerimento ele tem que ser apresentado junto com o mapa, plano altimétrico, que é o LEPAC, sem necessidade no primeiro momento de memorial descritivo, projeto urbanístico. É o LEPAC mesmo, para a prefeitura olhar e falar assim, opa, isso aqui é a delimitação do núcleo, essa aqui são as divisões das propriedades, para ela já ter uma noção geográfica. As titulações, como que vai ser? Aí precisa fazer, primeiro, um estudo socioeconômico, um cadastro socioeconômico, para poder fazer a classificação individualizada de cada ocupante, para que a gente chegue com essa informação mastigada, porque o primeiro ato do procedimento de regularização fundiária é a classificação da modalidade. E o município ele tem até 6 meses para classificar essa modalidade. Agora imagina, se você entra com um requerimento liso, a prefeitura vai te cozinhar 6 meses. Isso é fato. Então, você tem que estar ali já com um esboço de trabalho, onde que você entra, a prefeitura analisa no primeiro momento, promove a classificação, faz a notificação das matrículas atingidas e dos confrontantes. Aí sim, eu acho que é o momento de você chegar com todos os projetos. Eu queria só aproveitar, Túlio, já que você falou disso, a gente vai voltar numa questão que você falou anteriormente, que é dos conflitos. O que você está falando aí, respondendo o questionamento da Mayara fez, mas a gente volta à questão dos conflitos, não é mesmo? Ou seja, parece que assim, para quem nos acompanha, né, e sabe como é que o Fipcast trata em vários episódios, questão de reurb, ou de problemas urbanos, ou planejamento urbano, enfim. Fica parecendo que assim, a REURB é um processo de gestão de conflito, no fim das contas, né? Ou seja, talvez a gente Sim. poderia chamar dessa forma, né? E aí você falou aquela hora da questão do processo extrajudicial, da solução dos conflitos, né? E assim, a gente já está vendo o uso da mediação para a solução desses conflitos. Como é que você enxerga isso? Ou seja, mediação no âmbito da REURB e qual a sua visão, até com a partir da sua experiência na OAB, né, como o presidente da comissão, como é que o profissional de direito se encaixa? Olha, o profissional do direito que está disposto a trabalhar com regularização fundiária, na verdade, com trabalhar com esse campo do direito, com o campo do direito urbanístico, ele precisa estar atento aos princípios da composição extrajudicial de conflito. Ele precisa levar isso junto com ele. Ele precisa sempre ser um mediador para poder encontrar um denominador comum entre todos os atores que envolvem o trabalho. Não tem como você desenvolver um trabalho que vai gerar um resultado, que vai garantir pelo menos a preservação de alguns interesses sem você ter essa postura mediadora. É impossível. Inclusive, a própria legislação da REURB, ela institui isso. No artigo 21 dela mesma, ela menciona a própria lei de mediação, a lei nacional 11.340, ela, né, 11.340 da mediação, e que é óbvio, ela vem como um princípio na legislação, ela vem como um norteador na lei da REURB. É impossível fazer REURB sem mediação. Não tem como. Realmente a gente precisa de abaixar as armas, sentar com os atores e discutir uma solução definitiva. A REURB ela só acontece dessa forma. Recentemente, eu estava vendo um plenário da Corregedoria do Mato Grosso do Sul e os desembargadores eles falaram muito nesse sentido a respeito de REURB. Meu professor Silvio Figueiredo estava lá como um mediador explicando a respeito disso. E o principal ponto que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul comentou foi justamente sobre isso. A necessidade dos atores sentarem para poder discutir a solução de um núcleo irregular. Porque senão você não consegue fazer REURB. Realmente é impraticável a REURB sem você estar com uma composição de conflito. Bom, e aí aqui na nossa última pergunta técnica sobre REURB e sobre direito urbanístico,
O papel da OAB nesse apoio ao profissional atuante, tanto na seara urbanística quanto na REURB, como que você enxerga, né, em especial a ABMG, né, que você é o presidente da comissão, existem ações em andamento para a gente desenvolver e tentar unificar também, né, os profissionais para trabalhar de forma convergente dentro dessa seara? Sim, existe sim. Essa gestão da OAB atualmente ela está sendo muito disruptiva, né? O doutor Sérgio Leonardo ele vem com uma característica mais vanguardista, o Chalfun também à frente da Caixa de Assistência, trazendo uma participação maior do interior, especialmente. E o meu propósito foi basicamente esse. Eu também sou vinculado ao Direito na Escola, sou presidente da Comissão do Direito na Escola lá em Formiga, e a gente também tem uma conselheira que faz parte da chapa do doutor Sérgio Leonardo. E graças a esse vínculo, esse network que eu desenvolvi ao longo desses anos, tive a oportunidade de chegar no doutor Sérgio Leonardo e falar com ele. A gente precisa discutir direito urbanístico no interior de Minas, doutor Sérgio, porque é fundamental que a gente saia da região metropolitana e carregue isso para o interior. E a gente percebe que tem sido uma das principais ações da atual gestão da OAB é dar a oportunidade do interior vir e contribuir diretamente com a entidade de classe. Uhum. Então, Mais um estado com tanto grande como Minas e com gente, tantos Minas municípios, né? é o estado que tem a maior quantidade de municípios no Brasil. São 853 municípios. Então, eu te garanto, assim, que 99% desses municípios precisam de diretrizes urbanísticas. Uhum. Não tem como. É raro você pegar um município que já está bem avançado. É exceção. É raro É mesmo. exceção. A gente sabe que é exceção. Na nossa região lá, o que a gente percebe de município que é mais desenvolvido nesse sentido é Passos. Uhum. Porque ele já vem com uma cultura de planejamento urbano de vários anos. E o tanto que surte efeito, que eu sempre gosto de dar esse exemplo, foi a decisão da Heineken ir para lá, que é uma empresa Após o problema após o problema que ela teve, que você viu que é uma questão de diretriz urbanística Exatamente. também, porque estavam numa zona que envolve questão de patrimônio histórico-cultural, Arqueológico, né? arqueológico, e isso impediu que a empresa fosse instalada. Uhum. E aí ela, por questões de segurança jurídica, mais uma vez a gente volta, né, E ela nessa é situação, interessante porque judicialmente ela obteve a liberação, mas ela preferiu um preferiu lugar mais ir para outro local. interessante. E isso é que é o que as cidades não entendem. Porque quando você tem É uma as vantagem, né? diretrizes bem construídas, bem consolidadas, a oportunidade ela passa na sua porta toda hora. Você precisa estar preparado para subir nela. Foi exatamente o que aconteceu com o município de Passos. Passos hoje vai receber um investimento direto de 1,2 bilhões de reais. E assim, óbvio, lá tem uma água muito boa, todo mundo sabe que tem, mas Formiga também tem uma água muito boa. Outros municípios também Também tem. têm água muito boa. Minas Gerais, a gente sabe que é uma bacia hidrográfica riquíssima. Uhum. Mas por que eles escolheram Passos? Porque lá tem uma diretriz urbanística já muito bem consolidada. E isso traz segurança jurídica para uma empresa multinacional que vai fazer um investimento bilionário. E evita uma discussão judicial de anos e anos, né? Evita uma discussão judicial sem necessidade, que aí, mais uma vez, eu remeto ao juiz lá de Formiga, a caneta é o pior caminho para esse tipo de situação que a gente vê. A caneta do juiz, infelizmente, vai doer muito mais em alguém. E infelizmente, assim, essas diretrizes urbanísticas para os municípios, elas se esbarram muito no desconhecimento do próprio gestor público, né? A gente sabe, não é uma política tão, como é que eu posso dizer? Falada e mencionada como uma política de educação, escola, saúde, né? Então, assim, as diretrizes urbanísticas, ela não tá no top trends aí dos, Não tá. dos gestores, né? Então, assim, perpassa muito na falta de conhecimento do gestor e do profissional da área pública, né? Se eles Exatamente. conseguissem entender a dimensão que um planejamento urbano, né, as diretrizes urbanísticas trazem para o município, a gente talvez enfrentaria menos resistência,
né, de implementar as diretrizes urbanísticas, né? Acrescentando que as maiores cidades do mundo já enfrentaram essa discussão, Sim, colocar sim. Sim, se quebraram muito tabus, né, ao muitos longo dos tabus, anos as a grandes respeito cidades do mundo disso. se basearam em questões urbanísticas para Exatamente. Questões, avançarem, né? É. sim, especialmente as questões europeias, onde que Sim, Exato. sim. muitas cidades ali tiveram que criar indicadores, e a gente percebe isso através dos ODS da ONU, Exato. que isso aí já é uma campanha a nível mundial, Sim. que agora a gente tem a Agenda 2030, e muita gente interpreta isso como algo utópico, impossível de ser alcançado, mas na verdade a gente já tem instrumentos para chegar nesse ponto. O que eu acho que a administração pública precisa parar de temer é a tecnologia. É uma resistência muito grande, especialmente nos municípios. É muito difícil o município ter uma ligação forte com tecnologia, trazer uma governança digital para os processos Legal. de trabalho interno. É. Essa é uma cultura que ela realmente precisa ser quebrada, ela precisa ser rompida, porque existe um caminho para as coisas acontecerem. Uhum. A gente tem os instrumentos jurídicos, plano diretor, com o plano diretor você consegue vir com as legislações infras, né, que é a lei de desocupação do solo, mas para isso estar tudo amarrado, você precisa ter um PPA, aonde que você vai constar esses objetivos nele. Dentro do PPA, você precisa da LDO, onde que você vai dispor de um orçamento para essa finalidade, e depois você termina de finalizar na LOA, que aí Uhum. você tem aplicação do, do orçamento público para que dali acontecer. É. E o que eu vejo hoje é que há uma resistência muito grande de desenvolver o levantamento de dados primários. E aí as políticas públicas de gerenciamento de cidade e de direito urbanístico, elas ficam incompletas. Você consegue fazer 60%, 70%. Os 30% inicial, que é o que faz toda a diferença para que dali se permanecer ao longo do tempo, você não consegue, porque você não contratou um serviço de levantamento de dados primários, demográficos, que é onde que vai te dar a diretriz, vai te dar o dado necessário para você poder saber para onde que a sociedade tem que ir. Uhum. Ô, Túlio, bate-papo ótimo, obrigado mesmo. Agora vamos caminhando para o nosso fechamento aqui, né? A gente queria ouvir de você, assim, se você pudesse deixar alguma dica cultural ou dicas, né, para os nossos seguidores. A gente sempre pergunta aqui para aproveitar, né, Sim, os entrevistados para falar para a gente o que que sugere que a gente leia, assista, veja, enfim, ouça. primeiro, assim, eu quero agradecer, gente, o convite foi muito bom, uma participação excelente, ter um bate-papo. Eu me sinto muito isolado lá em Formiga. Não, se a gente fosse falar de REURB aqui e a gente ficar o É, dia inteiro, porque tem muita coisa boa pra falar, né? lá em Formiga, assim, graças a Deus que eu tenho MRA, o Ricardo e o André lá comigo, porque é muito difícil eu conversar disso lá em Formiga, sabe? São pouquíssimos profissionais que conseguem compreender essa linguagem. Então, é muito motivador eu estar numa empresa onde que a gente tem esse sentimento de sustentabilidade, desenvolvimento de pessoas que querem ver a cidade crescer mesmo, sabe? A nossa cidade se desenvolver. Então, vim em Belo Horizonte, eu, eu, eu acho assim fundamental. Eu estava até conversando isso com o meu amigo ontem, que vim aqui para poder conversar com pessoas que já estão atuando na área. Isso é muito enriquecedor, é diferenciado. Então, eu preciso vir aqui porque o rio corta o mar, né? Então, Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais e as coisas acontecem aqui. Não adianta Uhum. falar que não é. Então, é importante a gente vir cá e beber da fonte, porque quem está no interior não consegue resolver os problemas de lá. Você tem que vir cá, exportar esses problemas, importar a solução, né? Importar a solução, exportar os problemas e importar a solução. E, óbvio, através de muita coisa que a gente vai captando, que a gente vai assistindo, o Conexão Core MG, para mim, hoje em dia, num canal que envolve REURB, ele é extremamente vanguardista. O que o Core MG construiu de base para os cartórios a nível nacional
é absurdo, é impressionante o Tem que facilitado muito a atuação, né, do tem. advogado, enfim, a Exatamente, implementação da REURB, né. exatamente, ele realmente tem a característica Sim. da segurança jurídica. Ele E conseguiu. desmistificar também, né, porque eu acho que existe, ainda mais as questões cartorárias no Brasil, que é, né, era familiar e aí agora, né, tem essa questão dos concursos e tal, mas acho que existia um problema cultural cartorário de entender a REURB. Às vezes alguns cartorários e registradores mais antigos achariam que eles estariam perdendo receita, né, se você fala da REURB-S, por exemplo. É muito Então pelo contrário. é, exatamente. Então assim, essa desmistificação que o CORE vem fazendo e ajudando, né, como você falou, um trabalho de vanguarda, tem sido muito importante para a gente conseguir implementar as REURBs em Minas e no Exatamente. Brasil como um todo, Tem né. sido um processo de conscientização muito grande. Exatamente, Então a gente exatamente. vê algumas pessoas, né, que trabalham, Filomena Abreu, através da SPU, da Secretaria de Patrimônio da União. Ele também é um profissional extraordinário. As redes sociais dele também, ele tratam muito desse assunto. O próprio Silvio Figueiredo e a Sofia Rachid, através da Urba Legis, que são profissionais de uma envergadura extraordinária, profissionais que trabalham nesse campo de regularização fundiária há mais de 40 anos. Uhum. Então, assim, é uma evolução muito grande. Imagina você trabalhar com regularização fundiária sem ter essas diretrizes normativas que vieram advindas da Lei 13.465, igual era a lei da Minha Casa Minha Vida, de 2009. Era muito complexo, não É. conseguia tirar do papel. Você precisava fazer uma retificação diária primeiro, antes de você iniciar qualquer procedimento. Então era muito difícil você colocar isso na prática. E antes disso, então, não precisava nem falar. Antes de 2009 era impossível. É. Então a gente tem a evolução do ordenamento jurídico com profissionais gabaritados, com pessoas que discutem isso a fundo, e isso é que faz a academia desenvolver. É o que a Uhum. gente consegue vir aqui hoje e, através de estudos, compreendendo, né, o raciocínio desses profissionais que estão aí há 30, 40 anos lutando contra esse modo operante, né, que realmente é muito complexo, e é o que dá condições da gente poder discutir e achar uma solução para tudo. Eu acredito que funciona desse jeito. Se a gente não beber dessa fonte, é impossível a gente dar um passo para frente. Bom, pessoal, então ficamos por aqui hoje nesse episódio fantástico que nós falamos com o Dr. Túlio, né, sobre REURB, sobre o direito urbanístico, a participação do advogado no planejamento urbano, né, nessas diretrizes importantes para os municípios em especial. Foi um prazer falar desse tema, né, que eu gosto bastante, estou aí atuando há alguns anos na FIP. Agradeço também o Léo aqui, meu companheiro de entrevista. Doutor Túlio, muito obrigada pela sua participação. E aos nossos ouvintes, acompanhem o Fipcast em nossos canais, a Fundação Israel Pinheiro também em nossos canais e acessem, né, todos os nossos trabalhos, são compartilhados na rede social, no nosso site, enfim, venham junto com a gente nesse projeto fantástico para aprender um pouco mais e obrigada.